Olá, gente! Olá, Bíblia, tudo bem? Que bom falar com você de novo. Gente, eu estou aqui hoje para contar. A gente está falando sobre as histórias de cura, testemunho, transformações e reconstruções de vida. E eu estou aqui hoje para falar a respeito da Margarete. Então, o meu nome é Margarete Noronha. Eu conheço a Bíblia já faz algum tempo. Acho que por volta de 2015, 2016, eu mexendo nas redes sociais, acho que era no Facebook, eu encontrei, né, a Bíblia lá e fui vendo a história dela, fui conhecendo a história dela e me encantei, me apaixonei com a história dela, com a transformação de vida que ela teve. E eu quis saber o que era isso, o que fazia, o que fez com que ela tivesse essa transformação de vida. E comecei a seguir ela de várias formas, depois eu perdi o contato da Bíblia e fiquei procurando, assim, mas eu procurava com muita vontade, até que, enfim, achei de novo a Bíblia, e foi aí quando a gente começou a conversar, né, e eu comecei a participar dos treinamentos gratuitos dela, ver as postagens dela no Instagram, no Facebook, ler as publicações que ela postava, e aí que começou o processo dessa transformação. Naquele tempo ainda a gente fazia os grupos, né? Antigamente, no meio da internet, a gente fazia os grupos que muitas pessoas participavam, e naquele tempo a gente já tinha um grande acúmulo de cura, né? Não sei se você se recorda, que a gente fazia aqueles grupos com 200 pessoas, antigamente, 2016, 2018, 200 e poucas pessoas, e a gente tinha aquele mutirão de transformação, né? Assim, parecia pipoca de gente com questões que precisavam ser resolvidas e foram resolvidas. E aí você entrou neste grupo, né, em um desses grupos, mas e aí em algum momento você começou a participar do treinamento. Conta um pouquinho como foi essa tua experiência fazendo ali os treinamentos. Então, eu entrei nesses grupos e com as suas postagens lá, eu já sentia uma transformação em mim. Isso foi acontecendo, era como se pequenas lâmpadas assim fossem se acendendo, né? E eu queria mais, porque eu via que você tinha muito mais a ensinar, né? E aí foi quando eu decidi entrar no seu treinamento, que é o Força Criativa, se eu não me engano, e foi aí que realmente eu tive a grande transformação, né? Foi um ano, né, de treinamento com você, e foi quando todas as fichas caíram. No início eu tinha muita resistência, né, porque eu estava num estado de consciência muito baixo, com muitas, vamos falar assim, com muitas escamas, né, tapando as minhas visões ali, minha visão. Eu não conseguia me enxergar, não conseguia enxergar o que estava acontecendo comigo. Eu estava afundada em muita dúvida. Eu lembro que tudo que eu falava era dúvida, uma dúvida atrás da outra. Eu não sabia, né, quem eu era. Eu lembro que eu falava para você que o meu objetivo era encontrar Deus, que eu queria muito encontrar Deus. Eu tinha uma religiosidade muito arraigada mesmo, assim, uma crise existencial. Eu tinha perdido a identidade, eu não sabia quem eu era, o que eu queria, qual que era o meu objetivo nessa vida, para onde eu não sabia, eu estava realmente perdida. Eu precisava realmente de uma direção, de uma luz para encontrar o caminho, né? E com o seu treinamento, foi exatamente isso que aconteceu. Eu me encontrei, né? Eu encontrei com Deus. Finalmente, hoje eu sei, né, quem é Deus, onde Ele está, né? Tudo isso que eu achava tão distante. Hoje eu me encontrei com Deus, eu me encontrei comigo, eu me reconheci como filha de Deus. Eu não sabia também o que era isso. Eu me reconheci como filha de Deus e me reconheci também no estado em que eu estava. Eu vou falar dessa palavra porque era como eu entendia, como pecadora. Difícil você saber, todo mundo fala assim, que a gente é pecador, e a gente se reconhece como pecador, mas é difícil você saber quais são os seus pecados quando você não tem um entendimento sobre o que é o pecado. Então, com o seu treinamento, eu consegui realmente me conhecer. Foi um grande divisor mesmo, que eu consegui entender meus pontos fracos, meus pontos fortes, e agir realmente ali na raiz do problema para ter as mudanças, né? Uma coisa importante que você falou agora, porque assim, a gente está tendo aqui essa conversa para ajudar, inclusive, quem vai assistir, que pode estar passando por uma situação que a resposta está ali na frente dela,
tá tão perto que ela falta tocar na resposta e entende, e tipo assim, diz, pô, mas como? Tá aqui na minha frente e eu não consigo ver, parece que falta alguma coisa, né? Muita gente fala isso. Eu sei o que é, mas eu não consigo tocar, né? E aí teve uma coisa que você falou que foi muito importante, que é essa questão da religiosidade, né, que é um ponto que a gente tem batido bastante em todo esse processo de transformação. Porque nas escrituras a gente ouve falar muito de Satanás que se disfarça vestindo-se de luz, né? O Satanás vestido de luz, que vem para enganar o povo de Deus e etc. Então, quando a gente analisa essa fala, esse versículo, né, nas escrituras, e a gente observa a forma como a religiosidade trabalha, a gente percebe que é exatamente Satanás vestido de luz. Por quê? Você veja só a situação. Se você está na sua mente, para você, que a religiosidade é uma coisa que atrapalhou a vida de, acredito, todo ser humano na face da Terra. Se você está ali, vivendo profundamente uma coisa, imaginando que aquilo é Deus, não tem como você buscar Deus. Se você diz, mas eu já estou aqui, mas isso aqui é. Então, uma das formas que a gente vê Satanás vestindo-se de luz é essa. É fazer-se, por meio da religiosidade, um Deus que as pessoas acreditam verdadeiramente que o estão buscando e servindo com toda a verdade e coração, mas que na verdade é só um disfarce, que na realidade é a lei, é o comportamento, é o anti-Deus, o anti-a-luz, o anti-a-graça, né? Então, essa religiosidade que você falou, isso é muito importante, porque tem gente realmente que nunca vai conseguir alcançar, né? A gente falando assim nesses termos do nunca, né? Porque com toda a vida a pessoa acredita que não tem mais o que buscar, que é aquilo ali. O que ela imagina que é o comportamento. É o comportamento, é como a gente fala, eu não vou mais viver. Eu não vou mais fazer nada da minha vida. Eu nem respiro mais, porque se eu respirar eu estou errado, eu estou pecando. Então eu tenho um senso constante de culpa e condenação. É constante. Né? Isso é o que gera o não merecimento. Eu não mereço porque eu sou culpada, eu sou condenada porque eu estou fazendo alguma coisa de errado que eu não sei o que é. Que a pessoa praticamente nem vive mais. Né? Você vê que a religiosidade ela faz com que a pessoa se ingeste de tal forma que a pessoa não vive mais. Ela não dança, ela não sorri, não assiste uma TV e acabou a vida da pessoa. Tudo com medo total do pecado, que é uma espécie de comportamento que a pessoa não quer fazer para não pecar. É verdade. E uma coisa que você falou aí é quando a gente fica com esse medo de pecar, né? Parece que fica uma voz automática assim dentro da sua cabeça, me acusando em tudo que você faz. Então, no meu caso mesmo, eu lembro que eu tinha muito isso, era como se tivessem vários olhos me observando e eu tivesse que andar na linha, vamos dizer assim, para não ser acusada por esses olhares, né? E hoje em dia, como é que eu me sinto? Eu me sinto livre. Livre porque uma coisa que você ensinou e que eu senti, né? A gente sente, é a simplicidade de Deus, né? Sim. Eu lembro que eu ficava procurando, mas aonde está Deus? Eu tinha muita fantasia daquela coisa. Realmente, a minha imaginação era como se fosse um filme de aventura, sei lá, com muitos efeitos especiais, nessa minha idealização do que era Deus, né? E um dia você falou para mim que está em todo lugar, é como respirar. Como é que não está percebendo Deus? Está aqui, né? Tá em todo lugar. E hoje em dia eu consigo sentir essa simplicidade, né? É a graça de Deus, porque aquela coisa que você falou aí, da gente achar que deve ter um certo comportamento, que a gente deve fazer alguma coisa para que Deus faça algo para a gente, né? Deus não precisa de trocar nada com a gente. A graça, ele já nos deu tudo, já está tudo aqui, a gente só tem que aceitar a graça de Deus. Aceitar a graça de Deus. E é isso cada vez mais que eu percebo, o tanto que Deus é presente. Essa graça mesmo que é inexplicável, mas é sentido, é vivido. Igual você falou, tem que viver
para crer. Outra coisa também que eu tinha grande dificuldade de entender era a decisão, a entrega. Você fala, eu soltar. Realmente é isso, você tem que vivenciar, não tem como explicar. E é simples, é algo tão simples, é como respirar. Então, quando essas fichas caíram, quando eu vivenciei isso, e interessante que quanto mais a gente se nega a aceitar Deus, a dor vai aumentar, né, para poder você reagir, né? E teve horas que doeu bastante. E depois eu entendi que quando eu aceitei, quando eu entendi, quando eu realmente entendi, né? Não é só porque eu sabia de ouvir, quando eu entendi em mim, em todo o meu ser, como que funcionava, e eu aceitei, aí realmente caíram as fichas mesmo. É como se eu tivesse voltado para... como se eu tivesse acordado. É como se fosse isso, como se eu tivesse acordado para a vida.